Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, um react lá ao Inteligência Limitada, como a física quântica explica os milagres. Amit Goswami. Espero ter falado o nome dele certo, não tenho proficiência no nome dele. Vamos usar esse react como desculpa para falar sobre ciência, pseudociência e explicações complicadas do mundo, tá bom? Mas antes, se você puder, se você quiser, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Preciso de migalhas, você teria umas migalhas de engajamento para dar aí para mim? Estou precisando muito, tá bom? O canal está quase perto de chegar a 1k de inscritos, 1000 inscritos. Quando chegar a 1000 inscritos, não sei o que vai acontecer, mas é um número importante, principalmente para monetização do canal e para monetização do trabalho que eu faço aqui no canal. Então, é um número que eu quero muito chegar. E quando chegar esse número também é um número que vai me dar uma certa tranquilidade de levar cada vez isso aqui mais a sério. Não sério no sentido de qualidade do conteúdo e tudo mais, porque isso eu nunca vou ter, eu sou um péssimo criador de conteúdo. Não, é humor autodepreciativo. Tô tentando resolver isso com a minha psicóloga. Não é isso não, mas levar a sério no sentido de que, pô, tá pingando os cascalhos, posso cada vez mais produzir cada vez mais, fazer cada vez mais coisa. Quando monetizar, penso muito em começar a fazer lives, quem sabe abrir lives por aí na Twitch, no YouTube, não sei. Bem, mas vamos lá pro React. Chega de enrolação, chega de blá, 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 falar do canal. Eu trouxe React. Eu perdi o Inteligência Limitada, ele faz muito vídeo. Acho que ele é o podcast que mais trabalha desses MesaCast. Sem dúvida. O Inteligência Limitada, mano, ele trabalha pra cacete. Eu tinha visto esses vídeos e eu esqueci deles. Mas eu queria trazer esses vídeos sobre esse cara. Eu não sei qual que é a formação dele, vou ficar devendo. Sei que ele é gringo, tanto que vai ser com um tradutor a conversa. Mas principalmente para falar sobre como o não entendimento de alguns conceitos científicos podem nos atrapalhar. Principalmente conceitos científicos que são teoricamente novos na ciência e que são complicados de entender, complicados de explicar e que não estão fechados totalmente. A física quântica, eu acho que entre os conceitos disso, da ciência, é um dos que mais acontece isso. A física quântica, ela é uma física que, se eu não me engano, dentro da física, muito nova. Ela é uma física do século passado. Ela é uma física que começa no século passado. Diferente da mecânica clássica, da física clássica, né? A gente tem mecânica quântica e mecânica clássica. A mecânica clássica é lá de Newton. Ela é tipo uma mecânica muito antiga. Mecânica que as pessoas já estudaram pra cacete. A mecânica que já se ensinou. É a mecânica que as pessoas, até no dia a dia, a gente já entende de maneira fácil o que ela está tentando explicar. A física quântica, até os físicos não sabem muito direito ainda. Completamente tudo que ela explica. Mas ela é uma física que, por isso, muitas pessoas usam isso como escopo para misturar com esoterismo, misturar com religião, misturar com magia e misturar com viagens muito loucas. Pô, tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum, na minha concepção. Desde que você comunique. Você fale, cara, isso aqui é uma mistura disso com isso. Só que não se vai se comunicar, né? Ou vai se comunicar, mas a pessoa que comunicar sabe que ela vai perder engajamento. Ela não vai ter tanto ouvintes assim. Eu acho que muitas pessoas não comunicam que estão misturando. Não é que essas pessoas são ruins, mas elas estão misturando as coisas e não é que não dá pra misturar dentro da sua vivência individual ou de grupo. Você funda uma religião da física quântica e do coach quântico e do DNA quântico. Pô, show. Mas você tem que ser sincero e falar, ó, isso aqui, nada do que eu tô falando é comprovadamente provado. Eu fiz uma filosofia em cima do meu estudo de física quântica. E eu achei que dava pra interpretar isso. Só que não se faz isso. E isso pode gerar muitos problemas de entendimento de ciência, entendimento do nosso mundo e enganação.
O coach, os coaches que viram meme na internet são a maioria disso. E o problema não é você ter uma profissão em que você vai fazer mentorias, tá ligado? No problema você não é ser um cara que, por exemplo, pô, eu vou te ajudar a abrir o seu negócio. Eu vou te ajudar a fazer um planejamento familiar. Eu vou ajudar você a estudar melhor pro vestibular. Entende? Porque tem muita gente que é meio que coach, mas é isso, né? Tipo, é o cara que, na verdade, ele usava a palavra coach só porque é treinador em inglês. Mas é um cara que dá cursos e fala, tipo, tá ok, tipo, o cara ajuda as pessoas a fazer tal coisa. Mas muitos dos coaches que viram memes são coaches disso, que pegam o mal entendimento das pessoas, de alguns conceitos físicos, biológicos e tudo mais, e utilizam disso para manipular as pessoas sem ser sincero, certo? A gente já teve DNA quântico, já teve mudando o seu mindset com o pensamento, tipo, reprograme seu DNA, um tipo de bagulho desse que muitas vezes as pessoas são pegas porque não entendem muito bem aquela área da ciência. Então eu gostaria de usar esse React para falar um pouquinho disso e para falar um pouquinho sobre essa questão de letramento científico, tudo bem? Não sou expert em física quântica. Física quântica não é a minha área de estudo. Tudo que eu sei de física quântica é o que eu li através de PDFs, livros. É o que eu assisti do Pedro Loss em Ciência Todo Dia. É o que eu vi no Nerdcast de Física Quântica. É o que eu assisto do Caio Gomes falando sobre física quântica, entendeu? Mas, só de eu ver esse conteúdo, eu já entendi, pelo menos, aonde a física quântica quer chegar, e já entendi que eu sou burro pra caramba. E já entendi que, cara, física quântica não tem nada a ver com viagem no tempo, não tem nada a ver com milagre, com coach e tudo mais, tá ligado? E eu entendi, e muitas vezes a gente entende, e talvez esse seja algo duro de se confessar pra si mesmo, que é, cara, tem que estudar muito pra entender os bagulhos, tá ligado? Ah, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, tem uma regra, né, um nome, esqueci, mas que é quanto mais você estuda, mais você percebe o quão pouco você sabe. Mais você percebe que você tem que estudar cada vez mais. Por isso que quem gosta muito de estudar, o foco em estudar, fica meio que viciado, tá ligado? Porque, mano, você percebe que quanto mais você estuda, mais percebe que você é burro. Burro que tô falando no sentido coloquial de, tipo, não entende tal assunto, tá ligado? Então, vamos lá. Já falei 8 minutos, meu Deus. Depois eu não tenho engajamento, não ganho inscrito, eu me pergunto, nossa, por que será? Será que o YouTube tá boicotando o meu algoritmo? Não, pô, faço react em que 8 minutos eu não reagi a nada. É lógico que as pessoas não vão assistir. Isso que a gente chama de alma. E o que é possível da gente conseguir manipular e alterar a realidade nos nossos corpos e à nossa volta? Vou dar um exemplo. É possível realmente, como Jesus fez, andar sobre as águas, levitar, alterar um câncer, diminuir uma doença? Qual é o limite disso no nosso corpo e à nossa volta? Percebe? Já começamos na metafísica. Começamos no sobrenatural. Tem algum problema com o sobrenatural? Não. Inclusive, eu acho que muitos cientistas até pecam nessa questão de ficar falando e querendo muito desprovar o sobrenatural. Quando, na minha percepção de realidade, sobrenatural, ele já existe das duas formas que você preferir. Enquanto uma entidade, de tipo, realmente existe coisas que a gente não consegue explicar, e como um fenômeno sociológico. O sobrenatural já faz parte, já existe na cabeça das pessoas. E da minha percepção de mundo, tá ligado? Se a pessoa acredita fielmente naquilo e o mundo e as suas decisões são tomadas a partir disso, ou seja, da leitura sobrenatural, nós, como coletividade, já tem que entender que o sobrenatural faz parte da vida das pessoas, tá ligado? Mas mesmo assim, o sobrenatural não faz parte do caminho científico. Não tem nada a ver com física quântica, tá ligado? Isso faz o sobrenatural ser menor? Não. Isso faz o esotérico ser menor? Não. Isso faz a religião ser menor? Não. Não faz nada ser menor. Só são dois campos diferentes e são dois tipos de entendimento do mundo diferente.
A ciência está tentando ver o mundo através do método. Um método de estudo, um método de análise e tudo mais. O esoterismo e a religião e o sobrenatural e qualquer tipo de filosofia, metafísica, religiosa toda, tá vendo o mundo por outra coisa e tá além do mundo de outra maneira, tá ligado? Tem menor, não tem maior. Então, um horizonte de entendimento do universo do ser humano, tá ligado? E usar a física quântica pra isso é maluquice. Desculpa pela palavra, mas eu tô falando maluquice. Não tô falando no sentido, tô falando no sentido coloquial, no sentido de meme, de tipo, rapaziada, por que que a gente tá misturando os bagulho que não se mistura, tá ligado? Por que que a gente tá querendo fazer essa mistura? Por que que a gente não fala de coração aberto sobre as nossas crenças e filosofias, tá ligado? Sem vergonha. Não tem vergonha, parceiro. Se alguém te julgar, essa pessoa é trouxa, ela é a trouxa. Trouxa não é você que acredita que, tipo, dá pra eu fazer projeção astral, tá ligado? Se vir um cientista ou uma outra pessoa, um aleatório falar, nossa, o cara é mó burrão, idiotão, acredita em projeção astral. Ela que é uma tonta, não é você. Você tá aí no seu mundo, na sua crença de mundo, e desde que você não esteja cometendo crime, tá ligado? É extorquindo dinheiro, criando um culto, fazendo uma seita, é, se aproveitando das pessoas, pô, show, parceiro, você tá na sua crença individual e tentando fazer o bem pra você e tentando ver o mundo, tá ligado? Só que eu sinto que às vezes a gente pega uns conhecimentos e mistura pra tentar dar criatividade ou tentar aumentar. A gente tá fazendo uma coisa meio tonta. Desculpa de novo a palavra. Tô usando palavras que eu não deveria estar usando. Mas, gente, física quântica, até onde eu sei, e dando física quântica por dummies através de um dummy, através de um burro em física quântica, é sobre o estudo de partículas microscópicas e os seus movimentos e a sua composição e o que acontece com elas. É estudo sobre, sobre coisas microscópicas. É sobre como a mecânica funciona com um átomo que é feito de elétrons, prótons e nêutrons, e os prótons e nêutrons são feitos de ups e clarks que fala. É sobre estudar o movimento deles, é sobre estudar o entendimento deles e tudo mais. Só que aí você vai misturar isso com milagre, que é tipo o sobrenatural. Você tá enganando as pessoas, tá ligado? No momento. Talvez, quem sabe lá no futuro, sei lá, vai que o físico quântico descobre. Cara, eu descobri um jeito de movimentar os átomos pra curar essa pessoa e fazer um milagre. Pô, show. Mas a gente não tem esse conhecimento agora. E isso pode ser prejudicial para as pessoas. Porque. E nem temos pistas de que vamos ter esse conhecimento. Porque vamos estar educando as pessoas errado. Vamos estar jogando fake news para as pessoas. Vamos dar entendimento errado da física. Entende? Entende? É igual a questão. Toda época. De 10 em 10 anos teve. A última que teve, eu esqueci a fenocolina, não sei. De 10 em 10 anos surge um cara que falou que isso tem a cura pro câncer, mas a indústria farmacêutica não quer que ele venda. Gente, câncer é uma doença que tem mais de 100 tipos de câncer. Esses cânceres aparecem de maneira diferente, de jeitos diferentes, em lugares diferentes. Nunca vai existir uma cura para todos os cânceres. Porque, inclusive, tem cânceres que a gente cura de maneira diferente. Tá ligado? Só que a nossa falta de entendimento de como funciona o câncer, não somos todos médicos oncologistas, nos barra. Daí, a nossa desconfiança em setores sociais cria conspiração. Não, existe a máfia branca que não quer que venda uma cura para o câncer. Vou te falar uma coisa. A indústria farmacêutica existe realmente. Mas sabe qual é o interesse dela? O interesse dela é dinheiro. O interesse dela não é fazer conspiração. E se ela se descobrisse uma droga que curasse todos os cânceres, ela seria a primeira a criar patente. Quer ser dinheiro pra cacete, mano. Muito dinheiro. Imagina você descobre uma droga que cura qualquer câncer. Você acha que a indústria farmacêutica vai cobrar barato? Você acha que a indústria farmacêutica vai vender? Não, parceiro. O negócio deles é dinheiro. É,
Eles iam vender tudo, eles iam patentear, eles não iam vender pra governo nenhum, e eles iam pegar todos os royalties pra eles, parceiro, fazendo uma droga que cura todos os cânceres, tá ligado? É só você ver. O que, na pandemia, o que, que a indústria mais queria? O que, que a indústria farmacêutica tava mais correndo atrás? Vacina. Por que, que a Pfizer mandou 300 e-mail pro governo brasileiro? Porque a Pfizer ama o Brasil. A Pfizer, nossa, ama os seres humanos e a Pfizer quer salvar os seres humanos. O próprio diretor da Pfizer na América Latina falou na CPI da Covid: a gente queria usar o Brasil como um laboratório. Ele não falou com essas palavras, mas basicamente isso. Ele falou: aqui tinha muitos infectados, aqui a gente ia usar vacina, ia mostrar que a vacina funcionava, e o quê? Ia vender vacina pro mundo todo, parceiro. Você acha que ele tava preocupado com as nossas vidas? Nada, parceiro. Ele queria usar a gente pra vender vacina pro mundo, tá ligado? E eu só tô usando esse exemplo pra mostrar isso, entendeu? Como a gente usa o desconhecimento em várias coisas, até em religião. Não só em ciência, tá bom? Mas até na religião do outro a gente usa muito isso, né? O quão preconceito se tem com a religião dos outros é por falta de entendimento do que os outros cultuam, como eles cultuam, qual é o livro sagrado e tudo mais. Okay, some of the things are mythical, Claro, algumas coisas são míticas, né? like walking on water would involve violation of a physical law. Como, por exemplo, andar em cima da água seria uma violação muito agressiva de uma lei da física. So I would not say no, it has a mythical meaning, Então eu não vou dizer não, tem um significado mitológico, but I would metaphorical meaning walking on water everybody knows. If you can think in extraordinary ways, we say, hey, Rogerio works on water. então metaforicamente, né, andar sobre a água significa você pensar de forma muito diferente, muito revolucionária, então a gente fala, você andou sobre a água. Certo. On the other hand, when it comes to healing, that's a different story. Mas aí, quando a gente está falando da cura de uma doença, aí é outra história. Suppose somebody has lost a child Certo. and the heart is frozen. Então, vamos supor que alguém perdeu um filho, né? E o coração fica totalmente congelado com essa perda de um filho. Why does the heart get frozen? Because the person thinks that if this child is gone, whom shall I love? How can I love anybody else? Então, por que o coração fica congelado? Porque a pessoa fala, pô, você é a pessoa que eu mais amo na vida, que é meu filho, foi embora, como eu vou ser capaz de amar uma outra pessoa? But remember, Jesus has extraordinary non-local ability, Então, lembra, empathy. Jesus tinha uma capacidade não local muito extraordinária. If Jesus becomes one with this woman, then she overcomes that frozenness. Então, por exemplo, se Jesus se torna um com essa pessoa, aí esse coração congelado começa a dar uma derretida, começa Because a se she abrir. feels the love of Jesus, and then I can love again. Aí ela sente o amor de Jesus e fala, nossa, então eu consigo amar de novo. And as soon as that happens, the immune system, which before was not functioning, that's how we get cancer. Então, o que acontece é, o sistema imunológico não estava funcionando, então, por exemplo, essa mulher podia estar com câncer, As soon as love comes back, immune system comes back functional in a hurry. e assim, So quickly that overnight the tumor can disappear. e aí isso pode acontecer de você, da noite para o dia, quando vem o amor, quando o sistema imunológico começa a funcionar, da noite para o dia, de fato, pode haver uma cura de uma doença, por exemplo, um câncer, de forma absolutamente repentina. Mas pera aí. Primeiro, isso não tem nada a ver com física quântica. Isso tem a ver com psicologia. Segundo, ele tá falando de coração congelado metafórico, né? Isso tem a ver com psicologia. Então, que Jesus, talvez já, como ele é o criador, ele já sabia de tudo, o que ele fez foi acolhimento. O que um psicólogo, um amigo, uma pessoa treinada na psicologia e na psiquiatria faz. Tipo, o que está doendo nela não é a fisiologia. Lógico, a fisiologia pode somatizar um monte de coisa, mas não a ponto de parar o sistema imune pelo conhecimento que a gente tem.
Além de ser um exemplo anedótico. Então, o que é trabalhado em luto, em término de relacionamento, em traumas, em acidentes, é a sua psicologia. E a primeira coisa que um psicólogo te dá, e que era sempre o que Jesus dava, era o acolhimento. Olha que bonito pensar nisso. O psicólogo sempre te acolhe, tá ligado? Tanto que pode ver que quem já fez psicologia, fez psicologia não, fez terapia, as primeiras consultas ou atendimentos, geralmente você é o que fala mais. É a partir daí que vai começar, tipo, ter uma troca, sabe? Não que a psicóloga não fale, mas geralmente você fala mais, porque é o acolhimento. É tipo, deixa eu ver qual que são as dores dessa pessoa, deixa eu ver o que que ela tá precisando trabalhar e tudo mais. Que é o que Jesus faria, né? Fazia. É que ele já sabia a dor, né? Ele já sabia do, ele já sabia a dor da moça que tinha separado de vários maridos, ele já sabia a dor do cego, ele já sabia a dor do que não anda, já sabia a dor do cobrador de impostos, já sabia a dor do outro, né? Mas aí a gente tá falando de psicologia. Segundo, tá fazendo uma mistura com biologia no sentido de que a manipulação da psicologia é suficiente para desativar e ativar o sistema imune. A gente não tem um conhecimento total sobre isso. Senão a gente estaria usando isso, inclusive com pessoas que têm um sistema imune fraco. A gente sabe que tem uma somatização, que é somatização. É quando o seu psicológico dá alguns sintomas no corpo, mas não o suficiente para parar um sistema inteiro. A gente não tem um trabalho, um artigo, a gente não tem estudos que comprovem isso. A gente tem sim a questão do placebo, ou seja, que algumas pessoas podem se curar tomando remédios placebo. O que é o placebo? Placebo é quando a pessoa, num teste de medicamentos, então vou fazer um teste para um remédio para dor de cabeça. Metade das pessoas tomam um remédio de verdade, metade tomam uma pílula de açúcar. O que a gente vê é que tem o efeito de que pessoas que tomaram pílula de açúcar se curam assim como as pessoas que tomaram remédios, que a gente chama de efeito placebo. Mas a gente não tem um martelo batido, tipo, pô, a gente consegue manipular as moléculas ao ponto de ativar e reativar um sistema, tá ligado? Isso vai de um senso comum que a gente tem, de que às vezes o estresse leva a você criar uma doença, o ódio, mas isso é muito senso comum e muitas vezes talvez uma muleta que a gente pode usar para se cegar do que levou realmente a gente levar essa doença. Porque pensa, doenças têm inúmeras razões, tá ligado? Uma doença pode vir de inúmeros jeitos. Então pense que, tipo, uma pessoa com 60 anos descobriu que tá com um problema cardíaco. Tá com um problema nos colesterol da vida, precisa cuidar, precisa fazer uma ponte safena para desentupir umas veias. Daí, no senso comum, numa conversa, a família pode falar, não, pai tá assim, ou mãe tá assim, ou tio tá assim, ou quem é responsável tá assim, porque era muito estressado. Vivia estressado no trabalho. Daí isso prejudicou o corpo dele. Daí eu te pergunto, será que era estresse? Ou porque, infelizmente, ele trabalhava pra cacete? Infelizmente, ele não teve conselhos, ou ele mesmo não aceitou os conselhos, teve conselhos e não foi no médico? Ele não cuidava da alimentação, ele comia sem cuidado, ele não comia sem algum tipo de nutrição, ele não fazia check-ups frequentes no clínico geral, ele não ia no médico. Daí, quando viu, evoluiu para um problema de doença. Entende o que eu tô querendo dizer? Entende o exemplo que eu trouxe? Só que nós, muitas vezes, vamos usar a bengala porque explica mais fácil. Eu falar, não, isso aí é estresse. Aí você se estressou e, pô, ficou com problema no coração. Mas é o corta-caminho, né? E, de novo, não tô falando que a somatização não existe. Eu tô falando que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente usa ela pra tapar buraco. O que a gente chama de milagre, então,
seria uma forma da gente entender isso, dessa mudança da realidade, né? It is Miracle. changing reality. A cura. It is manifesting a different reality by acting on potentialities that human body already has. Então o que acontece é, você está mudando essa realidade, o milagre é isso, mas você está agindo em potencialidades, em capacidades que o seu corpo já tem. Ah, entendi. O corpo tem. It's not violating any Você physical não está law. violando nenhuma lei da física, Entendi. seu corpo tem essa capacidade. So when we encounter miraculous stories, my rule is very simple. If it violates a physical law, take the story as a metaphor or a myth. It's telling some truth, but it's not the literal truth. Então, a minha forma de ver é muito simples. Se eu pegar um milagre, eu analiso. Se eu vir que tem uma violação de uma lei da física, eu trato isso como algo mitológico. Tem o seu poder de verdade, mas eu não encaro aquilo como exatamente aquilo, como Jesus andando sobre a água. Whereas if it's a change in software, Mas esse é uma mudança no software, ou seja, você não violou nenhuma lei física, mas você violou aquilo... Violou não, você... Ei, propaganda. O YouTube está derrubando o meu AdBlock. Não sei se todo mundo tá acompanhando isso, mas o YouTube você só pode pular uns 3 anúncios em AdBlock. Tô precisando assinar YouTube Premium aí. Se alguém quiser fazer meu Pix, fazer um Pix aí pra mim assinar YouTube Premium pra gravar React, tô aceitando. Mudou aquilo que precede o hardware, que é o software, o corpo vital, né, o corpo mental. then it seems to be miracle, but it's not miracle. It's just the science has to be understood, and now we can understand it because quantum science is a better science. Então o que acontece é isso parece ser um milagre, por quê? Porque as pessoas, mais uma vez, enxergam com a ótica do materialismo científico. Então, para quem entende que tudo é matéria, tudo é feito do mundo físico, parece um milagre. Mas essa nova ciência que traz outras questões dentro da realidade, simplesmente é assim que funciona. Não é um milagre. É milagre para quem não entende a ciência como é a ciência That's proposta. part of the problem today. No, I mean, Mas ele falou física quântica e ele tá em tradutor. Não falou que ele falou física quântica. Ele falou física quântica e ele falou quantum physics. Eu não sou muito bom no inglês, mas ele falou. Mas a física quântica é sobre a matéria, não é? Eu tô maluco. Meu Deus, gente. A física quântica só que é sobre o que constitui a matéria microscopicamente. Sobre as partículas que a gente não vê com os nossos olhos. É só isso. E, cara, de novo, se a gente tivesse descoberto que dá pra manipular essas partículas a ponto de mudar o estado físico de alguém, já estaria sendo feito. Principalmente porque tem grana. Porque aí, a pessoa que afirma isso, é só ele propor um estudo. E provar isso, e se ele quer que isso tenha peso de ciência, entendeu? Se ele quer que isso tenha peso de uma nova ciência realmente, propõe um estudo dentro da metodologia e faça o estudo, tá ligado? Vai ter muita gente falando que é muito difícil, mas, mano, dá, pô, se é uma pessoa que, pelo que eu sei, ele é formado, ele tem PhD e tudo mais, não lembro no que, mas eu vi umas informações antes, pô, você consegue. Ligado? Você vai conseguir algum tipo de financiamento. Você vai conseguir fazer algum tipo de estudo. Ligado? E você vai mostrar esses resultados. Eu sei que não é uma coisa mais fácil do mundo, não sei que. Pô, mas eu aposto que tem caminhos para você fazer esse estudo e provar isso cientificamente, tá ligado? Só que agora, se você quer ir para um lado sobrenatural e transformar isso numa filosofia de vida religiosa, seja sincero, pelo menos. Não fale que, não, estou usando uma ciência. Não, estou usando a minha interpretação da ciência. in the olden days, Porque aí você perde cacife, né? there were always people who had such moral authority that they would go to a tyrant and literally command him that stop this nonsense. Why do you need a war for?
and they would stop because they have the same effect. All of a sudden, the immune system becomes functional, suspends itself, and they discover, oh, I don't really need to be defensive, I can love. Então, o que acontece muitas vezes, antigamente, você ia até o tirano, né, que estava, né, criando uma guerra, e aí você conseguia esse efeito nele, e ele começava a perceber, falou, opa, peraí, eu não preciso agir dessa forma. E aí, supostamente, é um milagre, mas no fundo é a percepção desse amor ultrapassando, incluindo na consciência e gerando um resultado não tão previsível se a gente pegar a visão materialista. Desculpa. Nesse pensamento de física quântica, como que a gente explica a telepatia, por exemplo? Eu consegui passar um pensamento... Pera aí, rapaziada. Calma aí. Calma aí, Vilela. Telepatia, irmão? Essa não localidade, né? Não tô rindo de sarro, não, tá ligado? Só que, pô, já foi tá evoluindo demais a conversa. É para outra pessoa que tá em outro quarto, em outro ambiente ou até uma distância maior. Yeah, this is just play of non-locality. So look at what happens. The psychics are correlated. Então, por exemplo, isso é exatamente o que você falou. Isso é a não localidade quântica em ação. Então, vou te explicar. Tá. Então, essas pessoas... Tô falando, eu falei no começo. É usar o não conhecimento, porque, por exemplo, eu e você não sabe o que é não localidade quântica. Mas, cara, eu te falo, pelo básico que eu sei, não tem nada a ver com pensamento, cara. Não tem nada a ver com pensamento. Pensamentos, até onde a gente sabe, não são emitidos pela matéria. Os pensamentos são constituídos dentro do nosso espaço neural, dentro do nosso sistema nervoso. A gente não emite pensamentos. Para ter uma telepatia, a gente deveria conseguir emitir esses pensamentos através da matéria. A matéria transmitir esses pensamentos e chegar até o novo indivíduo como o som faz. O som da nossa voz, ele é propagado pela matéria. Tanto que o espaço não tem som, porque não tem matéria para propagar esse som. Tá ligado? Então aí a gente tá indo para um outro caminho que, pô, a física quântica não tá nem perto de estudar isso. Eu não sei o que é locação quântica, o que é quântico, tá ligado? Mas eu posso dizer pelo pouco que eu sei, que não tem nada a ver com isso. Chamados de psíquicos? Psychics. Tem um nome... Paranormal. Sensitivo. Obrigado. As pessoas sensitivas têm essa habilidade, então elas... Again, that intention. Elas They têm a want to intenção. create a non-local communication between them, so intend that we become correlated. Tá. Então elas intencionam que elas se tornem correlacionadas. Elas têm essa capacidade desenvolvida com outro a outra indivíduo. pessoa, com outro indivíduo. É uma intenção. Tá. Then one person starts thinking, usually visualize a scene, Então uma pessoa começa a pensar, normalmente ela visualiza uma cena, and the other person starts drawing the visualization. I have done it myself. então, e outra pessoa começa a desenhar aquilo que o outro sujeito estava visualizando. And E eu realmente get falou, the eu fiz hang of isso, it. eu participei de uma experiência dessa. It really works. It's beautiful. I mean, how it works is non-locality. You become one with the person, and you have to control your own impulses. The brain is throwing, of course, its local things. You have to sort of suspend the brain, and you get a hang of it. It has to be learned. That's a little bit of learning we have to do. Então é um processo que é um aprendizado para você fazer isso. É suspender um pouco o funcionamento do cérebro e você conseguir. É desenvolvido, não é? Quando eu falo de pessoas, né, sensitivas, praticamente podemos ser qualquer um praticando, e aí sim é um processo que acontece, de fato, explicado pela não localidade. We have a very good training called awareness training. A gente tem um treinamento chamado treinamento de uma percepção consciente, né? Em inglês, awareness. We teach people how to watch their thoughts without being attached to them. Então a gente ensina as pessoas como elas podem observar o pensamento delas sem estar
apegado, isso, sem estar apegado a esse pensamento. See, brain is always acting up, always sending us thoughts. Então, o cérebro está sempre mandando pra gente pensamento. O tempo inteiro, nosso cérebro está disparando uma série de pensamentos. Usually we catch on to them and we think it's my thought, but they are not. They are really random thoughts. Brain is creating them on the basis of what it has in memory. Então, o que acontece é, às vezes, quando esses pensamentos vão vir no nosso cérebro, a gente se apega a um deles, gruda num deles, fica pensando, esse é o meu pensamento. Mas não é o meu pensamento. Na verdade, é uma série de memórias que estão no seu cérebro, acontecendo lá, sendo disparadas, e você simplesmente se conectou com uma delas. I cannot prevent the brain from doing what it's doing. It's its nature. Não dá para prevenir o cérebro de fazer o que ele faz, é a natureza do cérebro. Sim. But I can practice and learn to be non-attached to what the brain putting out. Mas eu consigo praticar e aprender a não me apegar a esse pensamento. Não ficar contido por essas barreiras. Isso é meditação, não é? Tem nada a ver com física quântica, é meditação. O cara da meditação te ensina isso. A galera da yoga te ensina isso, sem mentir pra você que ele tá te vendendo conhecimento físico quântico. O cara da meditação vai falar a mesma coisa pra você, sendo sincero. Eu tô aqui falando um conhecimento filosófico, metafísico. Vamos aprender a controlar os nossos pensamentos? O psicólogo também vai te falar isso, tá ligado? Controlar, fazer exercício de respiração, exercício de pensamento. Não tem nada a ver com física quântica. Eu não grudar nesse pensamento e ficar lá, consigo Um observar. pensamento limitador. Exato. Ah, mas é isso. Pessoal, com todo respeito do mundo, tome cuidado. Ah, mas por que falar disso? Por que falar? Porque na nossa sociedade atual, a ciência, ser cientificamente comprovado, é um rótulo. E isso te dá popularidade, pode te dar dinheiro e tudo mais. Existem ramos que usam esse rótulo, eu entendo, porque muitas vezes se você não usar, muitas vezes não vão confiar. Mas tome cuidado, porque tem gente usando esse rótulo cada vez mais para te convencer e para enganar você a gastar dinheiro num curso, num livro, num treinamento, num tipo de conhecimento que talvez vá mais te enganar do que te levar a uma verdade. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esqueça do seu engajamento, da sua migalhinha de engajamento para mim. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Até uma próxima e tchau!